democracia racial, este país tem que ser efetivamente uma democracia. Lélia Gonzalez, mulher negra, antropóloga, historiadora, socióloga e filósofa. Além de ser uma intelectual brasileira, trouxe várias questões importantes sobre o racismo, gênero e classe para o Brasil. Filha de ferroviário, operário e empregada doméstica, Lélia é a 17ª filha do casal. Nasceu em 1935 na cidade de Belo Horizonte e morreu em 1994. Durante a sua trajetória de vida, ela passou por diversas mudanças, dentre elas, logo quando criança, Lélia teve que se mudar para o Rio de Janeiro por causa do irmão e relata que na escola primária sofreu um processo complexo de lavagem cerebral do discurso pedagógico brasileiro. Durante a graduação, Lélia também traz essa questão da sua subjetividade dentro da faculdade. Ela sofreu um processo de embranquecimento que só vai ser desconstruído ao longo da sua vida. Lélia foi conhecida nacionalmente e internacionalmente, não só pelas suas obras, mas também por participar de diversos movimentos. Lélia trouxe diversos conceitos novos, como português, afro-latino-americano e principalmente o lugar da mulher negra. Lélia Gonzalez cresceu em um período crítico da história do Brasil. Período dos levantes, movimentos revolucionários, da intentona comunista. Aconteceram revoltas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Recife, Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. E em todo esse clima, Lélia, mesmo criança, ela já demonstrava que não aceitaria o imposicionamento social da mulher universal. Ela trabalhou como babá e ela percebia a diferença da classe social nesse ambiente, a ponto de fazer a família dela, tirar ela do Rio de Janeiro, voltar com ela para BH, porque ela rejeitou ser empregada de uma madame. A esposa do diretor da época, que era o diretor técnico do Flamengo. Ela disse bem assim: eu reagi muito contra isso. Enquanto o Brasil comemorava, na década de 70, o tricampeonato mundial, Lélia participava ativamente dos movimentos sociais, como, por exemplo, o MNU, Movimento Negro Unificado, e no Rio de Janeiro, o Nissinga, que era um coletivo de mulheres negras, lutando sempre a favor do povo que naquela época, sofria os efeitos do milagre econômico, da crise do petróleo, da recessão que nessa época estava acontecendo nos Estados Unidos. Dessa forma, Lélia sai da condição de sujeito desautorizado e assume a condição de intercessora de toda uma geração de homens e mulheres. Lélia Gonzalez teve importantes contribuições para a psicanálise a partir do racismo brasileiro. Termos como neurose, negação, desejo reprimido, complexo de Édipo, recalque, narcisismo, entre tantos. Todos esses termos foram usados por Lélia Gonzalez, exemplificados na relação de poder, de opressão e de violência do branco contra a população negra. Da autoanálise que proporcionou uma reflexão do seu lugar de fala. A mulher negra que ocupa o papel principal do complexo de Édipo. O recalque do desejo do homem branco que produz relações de poder, opressão e violência. O fortalecimento do narcisismo do homem branco a partir do poder que lhe é dado e preservado. A negação da linguagem africana, que faz parte da cultura brasileira. A negação do branco brasileiro na tentativa de apagar a sua origem africana, escrava, de apagar o sofrimento de uma população que foi sacrificada. A mulher negra como aquela que materializa tudo o que foi recalcado.
na cor, no cabelo, no traço, materializa no desejo que não queria ser desejado. Mesmo tendo vários trabalhos com base na área da psicanálise, é notório que nós não encontramos estudos em ensinos educacionais, pelo fato dela simplesmente ser denominada fora do padrão. Existe uma cultura do apagamento, onde se insere autores com estereótipos europeus e acaba apagando vários autores negros. E a Lélia é uma das escritoras negras brasileiras que precisa ser resgatada. Foi realizada uma pesquisa pelos alunos do 8º período Dr. Serra, uma pesquisa estruturada com questões objetivas para verificar um esboço do nível de influência teórica de Lélia Gonzalez e autores negros na formação acadêmica de psicologia. Foram um total de 55 profissionais da área e acadêmicos que participaram da pesquisa. 67,3% dos entrevistados responderam que nunca ouviram falar de Lélia Gonzalez. 76,4% disseram que nunca tiveram acesso a alguma obra de Lélia Gonzalez. Dos 23,6% que responderam que já tiveram acesso a obras de Lélia Gonzalez, 33,3% disseram que foi fora da graduação. 53,7% dos acadêmicos e profissionais da área disseram que uma disciplina optativa não é suficiente no curso de psicologia para ser tratado de questões étnico-raciais. Sobre contribuições teóricas para a psicologia de autores negros, 45,3% disseram que não conhecem nenhum autor negro que contribuiu para a psicologia. E isso não é uma coincidência e nem quer dizer que não existe. Isso informa a falta de influência teórica presente na grade curricular do acadêmico e não que não existam. Porque hoje esse trabalho informa que muitos autores negros estão presentes na psicologia, na psicanálise, porém não é abordado e não é referenciado por conta do apagamento histórico. 58,2% dos entrevistados disseram que os movimentos sociais e políticos são de extrema importância e que o conteúdo abordado no curso de psicologia não prepara o psicólogo para intervir no sofrimento da maioria da população brasileira com questões relacionadas ao racismo. 96,3% acredita que o Brasil sim existe no Brasil. E uma pequena porcentagem disseram que o racismo não existe no Brasil. E mesmo que pequena porcentagem, esses psicólogos estarão lidando de frente com questões relacionadas ao racismo. E como que isso se dará na prática? Sem conteúdo teórico, sem base e ainda acreditando que o racismo não existe. 83,3% dos entrevistados disseram que é uma questão de saúde mental pública o racismo, em grande escala. Em uma escala menor, 11,1% acredita que também é uma questão de saúde pública. Com a última questão, para finalizar, 94,5% responderam que sim, que acreditam que é necessário movimentos sociais, políticos e falar sobre o assunto do racismo para que ele possa ser superado. Lélia Gonzalez faz parte do início da revolução de uma cultura, de um povo, de uma política que ainda não acabou. Ela faz parte da história inicial da psicanálise lacaniana no Brasil e desta forma se faz necessário se aprofundar, estudar mais, ler mais Lélia Gonzalez no conteúdo histórico do Brasil, na psicologia social, na psicanálise e nas questões étnico-racial.